Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, eu dava vendo se estava gravando mesmo. E nós estamos então na pena de morte, segunda parte. Você está no canal Luzes. Estou comentando o livro Fundamentos da Reforma Íntima, na verdade. Antes da gente ir para a parte final, né, desse estudo, eu vou contar para vocês algo. Eu já cheguei a estudar meio que aprofundadamente a Santa Inquisição, sobre o seu histórico. E quando a gente chega e encontra a pena de morte, me lembra de um filme chamado A Bruxa de Salem, que a Santa Inquisição, para a gente resumir então, foi o Santo Ofício, foi pessoas, judeus, pessoas que não acreditavam em Cristo, ou que contradiziam, ou que eram contra as palavras do Papa, eram queimados, eram torturados e eram aí então mortos, né? Só que assim como na Santa Inquisição, assim como na crucificação, não ia pessoas então que simplesmente, principalmente na crucificação, não ia apenas criminosos, né? A crucificação era feita então por aqueles que colocavam medo aí nos imperadores e nos líderes religiosos da época, os conservadores. Os líderes religiosos morriam de medo de Jesus e então ele foi crucificado, que entre aspas Jesus ameaçou então as suas palavras, né? Os líderes religiosos e os políticos, os imperadores se sentiram, vamos dizer assim, ameaçados. Na Santa Inquisição, as pessoas, as mulheres principalmente, aquelas que curavam através de plantas, as outras pessoas também eram queimadas. Então, por exemplo, nessa Santa Inquisição, muitos juízes, muitas pessoas que não gostavam das outras, inventavam e faziam alguma maneira, planejavam alguma maneira para que o seu inimigo fosse condenado. O que eu estou querendo dizer, que tipo, se a pena de morte for adotada no Brasil, quem iria ser morto nessa pena? Você acha que apenas criminosos? Ou simplesmente inocentes? Será que inocentes iam morrer nessa pena de morte? Com toda certeza. Tá? Às vezes eu fico pensando assim, em caso de pena de morte, que o pessoal fica incentivando a ti, fica defendendo, será que essas próprias pessoas também não iriam morrer nessa pena de morte? Porque os julgamentos, principalmente quando fala Santa Inquisição, crucificação ou pena de morte, eles são julgamentos superficiais e muitas vezes são feitos para derrubar, então, para juízes de bens materiais, enfim. De uma forma, são condenados, são, então, julgados desonestamente, vamos dizer. Então, a gente precisa pensar nessas reflexões, nesses temas, e ter a certeza que nada irá funcionar como que a gente pensa, tá certo? 837, gente, esse vídeo vai ser um pouco longo, porque as questões em si são compridas, e eu coloquei a quarta parte aqui, para a gente já terminar o tema, na verdade, porque senão eu ia fazer o vídeo amanhã, só apenas as 3 reflexões, eu já estou mudando de ideia, não estou mais gostando de vídeo assim, né? 837, ciente de que a vida não termina quando a existência na crosta finda, o homem dará o melhor e mais promissor exemplo de altivez e verdadeira elevação ao estender a mão ao que errou, mesmo tendo que severamente puni-lo, para que entenda o mal que fez e não volte a fazê-lo. Fará também um bem se orar pelo que foi vítima, ou auxiliá-lo.
se ainda no plano material, buscando mostrar-lhe que o perdão está acima de tudo e que a mansuetude é o caminho do progresso espiritual. Gente, ao meu pouco conhecimento como professor de história, algumas pessoas perdoaram então aquela pessoa que tentou matar, né? Igual o caso então do Papa João Paulo II. Eu acho que foi nos anos 70 ou nos anos 80, ele estava na Praça de São Pedro e atiraram nele. E essa bala, né, eu não estou lembrado se foi retirada do corpo, deixou ele então com sequelas muito graves, então nunca mais a saúde foi perfeita. Assim que o Papa se recuperou desse atentado, né, ele foi na cadeia perdoar o criminoso. Esse ato é de extrema elevação espiritual, tá? Me lembra também o Nelson Mandela, o Madiba, né? O Madiba, ele era líder na África, eu acho que era no começo, era 1930, 1940, por aí, e aconteceu o Apartheid, que era o sistema de segregação, então a África, os negros sofriam muito, e o Nelson Mandela, o Madiba, ele defendia, né, os negros, obviamente, e prenderam ele ficou muito tempo na cadeia, e a primeira coisa, então, que ele fez ao sair foi perdoar os seus inimigos. Ainda ele falou uma frase muito marcante, dizendo, então, que se ele saísse da cadeia com mágoa desses inimigos, ele continuaria preso. E ele não queria isso para ele. Então, são pessoas de elevação espiritual. Ainda o planeta não está preparado para isso. Mas a melhor coisa é a gente pensar sobre isso. Por mais difícil que seja, é perdoar então aquelas pessoas que nos enganam, perdoar aquelas pessoas que faz algum mal para a gente, né? Porque então isso é o cristianismo, é como Cristo também, principalmente, obviamente o exemplo maior entre todas as suas atitudes, depois de ser torturado então constantemente, morrer asfixiado com hemorragia interna, externa, se não me engano, na cruz, depois de 3, 4 horas, eu acho, de crucificação, ele então pediu perdão a Deus por essas pessoas que tinham matado. Então, é muito bom a gente fazer essa reflexão, que todos os criminosos, de todas as pessoas que procuram ódio em sua vida, olhar para que ela possa ver então que é uma vida errada e vai ter consequências inúmeras mais para frente. É verdade? 838. Quando a sociedade decreta a morte como pena, retira a esperança de que quer mudar o seu comportamento, deixando de ser egoísta e praticante da lei do talião. Se a comunidade constrói leis que ferem a Deus, a lei maior, qual moral terá para exigir de seus componentes amor, resignação e tolerância? Eu fico pensando, por exemplo, numa pessoa. Isso que eu estou fazendo é uma reflexão, tá? Não vejam como julgamento, que eu não sou ninguém para julgar, na verdade, mas vamos colocar então um exemplo de uma pessoa que defende tortura, pena de morte, defende armas. Tá? E ela acha então todo que os seus inimigos políticos devem morrer perdendo a cabeça, a guilhotina, que era o instrumento usado na Revolução Francesa, no século XVIII, na cadeia elétrica, deve fazer justiça com as próprias mãos, então a pessoa defende o ódio em si. Só que quando ela passa por um momento de desespero, ela começa a rezar pedindo misericórdia para Deus. Isso não seria uma contradição? A pessoa passar uma vida inteira defendendo o ódio, então, qual moral teria ela de pedir perdão
de misericórdia, se ela passou a vida inteira querendo ser um Deus, querendo que os outros morram, né? É algo muito forte, só que a gente precisa pensar nisso, né? Não adianta fugir. 839. O encarnado não é livre de erros. Imperfeito que comete a exaustão. O que hoje pode ser um crime terrível, amanhã pode ser abonado pela sociedade e vice-versa. Logo, apoiar a pena de morte para determinados atos no presente poderá significar um aumento considerável de incertezas para o futuro, autorizando o núcleo social a criar mais e mais figuras de infrações que levam à morte. O Estado torna-se falível e cruel, mais próximo do primitivo do que o evoluído. Gente, isso nos lembra novamente a Santa Inquisição, né? De antes eram condenados os judeus, que não acreditam em Deus, em Jesus, perdão. As mulheres pagãs, principalmente aquelas mulheres que usavam plantas para curar as outras pessoas, e depois foi evoluindo num tal ponto que as pessoas eram queimadas por inveja, por cobiça, por vaidade. Então, por exemplo, se for adotada a pena de morte no Brasil, obviamente que é um exemplo, né? Para o pessoal que estupra e os pedófilos. Se o pessoal começasse então a ampliar essas ideias, iriam para os corruptos. Imagina então quantas pessoas que não iam morrer, principalmente no Brasil, tá? Pessoas que errassem no trânsito, isso ia virar uma loucura. Isso ia virar uma Idade Média, gente, tá? Que a Idade Média mesmo era super sanguinária, mas pela Santa Inquisição, principalmente quando não tinha guerra, não tinha conflito, né, nos feudos lá dos reis. Então ia ficar uma coisa totalmente descontrolada, tá certo? 840. A justiça divina é plena e absoluta. Não há ser que fique sem a sua devida punição quando erra. Logo, não cabe ao homem punir tão severamente seus semelhantes a ponto de lhe virar algo dado por Deus. Ali está errado, né? Olha, gente, e a justiça perfeita então a justiça divina, que então nos mostra muitas vezes as mediunidades das pessoas, que eu não vejo como castigo, eu vejo como uma missão, e muitas vezes são os desafios que nós temos em nossas vidas, né? Então, não cabe ao homem em querer punir a pessoa ali, tá? Porque, primeiramente, gente, a morte não é uma punição, né? Eu acho que é só isso mesmo, né? 841. Por pior que seja o mal causado, haverá sempre uma reparação. Ainda que seja em outra existência material, numa outra encarnação. Não há motivo, pois, para julgar irrecuperável o óbido. E não existe razão para aplicar uma pena que cultue a vingança, demonstrando inferioridade. Gente, quando a pessoa erra, quando a pessoa, por exemplo, é corrupta, desvia dinheiro, quando a pessoa simplesmente rouba outra, mata, tudo existe uma reparação. Não importa se vai ser nessa encarnação ou vai ser na outra. E ainda que no Espiritismo a gente fala que é muito bom você ficar longe, então, dos seus inimigos. Muitas pessoas vivem torcendo para ver, então, a pessoa ali que foi infeliz com ela, aconteceu alguma tragédia, alguma vingança. A gente não pode jamais
se divertir então ou ver a vingança do outro sendo feita. A gente não pode achar isso engraçado, porque ninguém merece a infelicidade e a gente erra muito. Então talvez o erro que que os outros cometeram em nós, talvez em outra reencarnação a gente cometeu com eles. Não é verdade? 842. Defender a pena de morte é dar mostra de ser superior a Deus, pois que é o encarnado ao ferir o poder que não é legítimo, qual seja o devido da morte sobre o seu semelhante. Olha, gente, eu já comentei na primeira parte, igual que eu falo para vocês, o cristão que defende a pena de morte, ele está sendo, na verdade, contra o Cristo. Um cristão que está defendendo a pena de morte defende, então, pessoas como Jesus que morreram inocentemente na crucificação ou qualquer outra pena de morte. Obviamente, seria uma obrigação do cristão, obviamente, em não defender a pena de morte. Ou melhor, o cristão tem que ser contra a pena de morte, primeiramente, porque então Cristo morreu numa pena de morte. Tá? Então, lembrando novamente que o cristão ele tem que ser contra a pena de morte, porque o seu líder máximo, Jesus, morreu em uma pena de morte. 843. Decretar a pena capital, interrompendo uma trajetória educativa, é lançar o espírito no universo erradio, sem lhe dar chance real de regeneração. Gente, quando a pessoa apoia a pena de morte, você está simplesmente bloqueando o indivíduo a crescer na vida. Você simplesmente está lançando um espírito para o espaço errado. E lembrando também que Jesus fala que quem usa a espada também pode ser morto na espada. Quem defende o ódio pode ser morto pelo ódio. Que a gente não seja um bloqueio na educação do indivíduo. Muitas vezes a gente acha que é melhor que todo mundo. E lembrando então que a gente não sabe como que a gente se comportou nas outras reencarnações, tá bom? A gente precisa ter sempre esse questionamento, que esse questionamento nos evite em julgar e ficar defendendo essas atrocidades como pena de morte. Né? 844. A lei de ação e reação que se incumbem de agir quando é o caso está sendo cortada pelo ato insensato de parcela dos encarnados, que não aceita a plenitude do poder divino. E nem se diga que por esta lei o que mata deve receber o mesmo fim, pois a reação de uma ação negativa não é feita pela talião humana, mas sim pelos parâmetros da justiça de Deus inacessíveis ao homem. Então, gente, é aquilo, sabe? A pessoa que defende a pena de morte, a pessoa que simplesmente defende o ódio, vai acontecer coisas com ele que não vai ser feita pela sociedade humana, mas pode ser por determinismo divino, tá? Não é castigo, é uma reação, tá? Por exemplo, eu estava vendo esses tempos aí, uma menininha que foi morta no carro, levou um tiro na cabeça. E depois foi falado então que o pai tinha brigado, ou o rapaz tinha brigado com o pai, e o rapaz queria se vingar do pai. Então o homem não atirou no pai, atirou na criança. O que eu estou querendo dizer para vocês que tudo que você defende, tudo que você faz tem uma reação, porque você fez a ação. Então toda ação tem reação. E muitas dessas reações não vai vir da sociedade humana, tá?
vai vir então da espiritualidade, porque primeira coisa, você que causou, né, o crime, alguma coisa assim, e depois outra vai ser uma lição então para você aprender, né? 845. Não se pode falar em coibir crimes de encarnados privando-os da vida, pois se fosse permitido matar o ser humano por ato e ordem de seu semelhante, não haveria razão para existir o livre-arbítrio. Os erros cometidos não poderiam ser reparados. Se alguém erra por livre-arbítrio e ele é obrigado à pena de morte, não tem condições nem oportunidade de reparar o seu mal, também por livre-arbítrio. Então é aquilo, se a pessoa ela errou na vida dela e simplesmente é obrigado à lei da pena de morte, é uma pessoa que pelo menos naquela reencarnação ela não teve chance de arrumar seu erro, assim como todo mundo tem condições de arrumar seus erros. É uma vida que se vai, talvez então até antes da pena de morte a pessoa já tinha o arrependimento, tá? E mais uma vez, a pessoa que defende a pena de morte, ela também erra muito. Então, muitas vezes a gente se deve colocar no lugar do outro, não é verdade? 846. Outro importante aspecto é que os encarnados não conhecem o contexto geral de vida no qual estão inseridos. Não sabem geralmente quem foram, com quem cruzaram no passado, quais os caminhos reservados para trilhar no futuro e qual é exatamente a sua programação presente. Por isso, não devem influenciar na vida alheia, como se Deus quisesse ser, pois lhe falta capacidade e habilidade para ter o mínimo de sabedoria divina. Aqui eu acho que está falando de julgamento, né, gente? Quem é a gente para julgar o outro? Quem é a gente aí para simplesmente defender a pena de morte, tortura? Quem é a gente para simplesmente falar do outro ali? O que a gente fez para ter a nossa reencarnação atual? Você ter os seus problemas, as suas preocupações, os seus desafios. Se as pessoas... se os espíritas, né, obviamente, lembrassem disso, das suas vidas passadas, não julgariam os outros, na verdade. 847. Questão essencial no contexto da pena capital é o erro da justiça dos seres humanos. Não há sistema judiciário no globo que consiga assegurar um perfeito julgamento, livre de equívocos, porque então cometer duplo erro, se já não basta o erro de possuir nas leis a autorização para matar em nome da sociedade, um segundo equívoco é determinar a morte fundamentado no erro judiciário. Gente, o julgamento dos homens não é perfeito, e não vai existir julgamento perfeito. Tá? Tem muitos equívocos, muitas vezes as pessoas compram juízes, os advogados, não todos, obviamente, mas muitas vezes os advogados são comprados. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se o julgamento ele não é perfeito, como que eu devo prosseguir? Os julgamentos não são perfeitos por causa de possíveis corrupções, né? Então, obviamente, também a pena de morte é mais injusta ainda. Não é verdade? Nós precisamos tomar cuidado sobre isso. 848. E outra, né, gente? As leis, muitas vezes, são ultrapassadas, como aqui no Brasil. Tá certo? Você vai matar um presidiário na pena de morte ali e sabendo que o cara ele não teve um tempo ali de simplesmente pensar no que ele fez.
Tá certo? 848. Ao materialista é mais fácil sustentar a pena de morte, pois importa-se com bens patrimoniais em primeiro lugar e não confia na vida verdadeira após o desencarne. Esse 848, gente, seria mais então... isso me lembra da Santa Inquisição, né? O juiz que condenou um morador lá de bruxaria, sabendo que o cara era mais rico que esse juiz. Então o cara morria e o juiz então simplesmente ficou com todos os bens então dessa pessoa, né? 849. Resta lembrar que estagiar no plano material é uma prova ou uma expiação, mas dura a uns menos a outros, embora seja sempre complexo e difícil para todos, cada qual com seu particular prisma. Logo, cortar a vida do semelhante pode significar libertá-lo, que o criminoso expie seus delitos no plano onde os cometeu. Certamente, os obstáculos que irá enfrentar o farão refletir muito sobre o que fez e como agiu. Eis o momento de regeneração. Olha, gente, muitas vezes também, obviamente, que o espírito, ele vai, o espírito do criminoso ali, ele vai aprender muito no desencarno dele. Tá? Ele aceita, porque quando a gente morre, o mentor fica anulado. E eu fiquei sabendo no centro espírita que quando a pessoa morre, ela recebe ajuda na hora ali, né? E muitos não aceitam. Então, essa pessoa que cometeu o crime e se arrependeu pode pedir ajuda, e então simplesmente ele pode aprender aí e ter a sua vida em libertação, né? 851. Nenhum encarnado em sã consciência cristã pode, sob qualquer pretexto ou hipótese, apoiar ou sustentar a pena capital. Isso a gente já falou várias vezes, lembrando, gente, que Jesus morreu numa pena de morte, não vou cansar de falar isso. Então a gente precisa estudar, a gente precisa lembrar isso principalmente. Tá certo? 852. Não será a pena de morte que irá extirpar os crimes do globo, pois isso depende da regeneração da humanidade, do renascimento dos homens para os autênticos valores cristãos. E a renovação interior dos seres humanos não se faz com violência de qualquer espécie, somente com amor. Quanto tempo ainda levará para o encarnado ter plena noção disso? Completando a pergunta, gente, em qual época que a pessoa ela vai se tocar que o ódio só destrói as coisas? Que pode ter uma pena de morte, o ódio apenas destrói. Que a base de tudo é o amor, é o perdão, é a caridade, é ajudar os outros. Tá certo? A gente precisa pensar nisso, gente. A gente precisa fazer a nossa parte e sempre divulgar, então, as palavras do Cristo. E o nosso objetivo como espírita é simplesmente defender, explicar e orientar em todos os meios possíveis que apenas o amor constrói governos, só o amor constrói a sociedade, só o amor constrói o país. Que muitas vezes o Brasil trava por causa da sua ganância, por causa de muitos cristãos que defendem o ódio, por vaidade e pelo egoísmo, e também pelo orgulho. Acho que passou da hora da pessoa simplesmente ver que ela, sendo cristã, ela precisa defender, ela precisa estudar, ela precisa defender e praticar as palavras e as ações de Jesus. Não apenas ficar rezando. Na verdade,
Beijão, abraço para vocês, tudo de bom.